Se degolar os pescoços e arrancar o coração é morrer psicologicamente, e ao arrancar o coração é tomar a sua essência de volta, a consciência divina de volta no aqui e agora. Todas as grandes religiões sempre existiram o Deus Sol. Assim então, sempre existiu culto a esse Deus Sol. Essas grandes religiões sempre tiveram rituais, ritos, práticas de sangue, derramamento de sangue. E esses rituais sempre foram secretos, absolutamente escondidos da grande humanidade. E isso assusta as pessoas, porque não se sabem o real propósito desses ritos. Mas, ao investigar, ao adentrar a essa irmandade secreta, verá de que os ritos referentes ao Deus Sol, culto ao Sol, derramamento de sangue, guerra santa, é visto de que nada mais é do que o resgate da alma. E no auge da grande civilização asteca, por exemplo, aqui na América do Sul, eles tinham uma fraternidade secreta, e esta fraternidade era exclusivamente aos sacerdotes daquela civilização, daquela tribo, aos sacerdotes, aos mestres que eram guias espirituais para com o povo daquela nação. E eles tinham uma pregação, ensinamentos de guerra, de sangue. Por exemplo, deverá cortar os pescoços dos inimigos e arrancá-lo o coração. E isso era extremamente secreto para essa irmandade, esse rito espiritual. Mas aos poucos isso foi degenerando-se, e esse ensinamento foram sendo profanado pelos povos. Isso se faz uma ligação com o mito de Piscis Sophia, que significa alma caída. Então, todos esses rituais de culto ao Sol, a Guerra Santa, é visto de que é um trabalho para que essa alma caída, essa Piscis Sophia, volte para o seu reino, a morada de Barbelos. Todas as grandes religiões sempre pregam a morte, sempre fala sobre o sangue, sempre fala sobre o sacrifício, e essa morte, esse sacrifício, sangue, se refere ao que devemos fazer internamente. Isso, porque o nosso grande Pai cósmico comum quer que retornemos à sua casa, ao seu castelo de volta. E só poderemos fazer isso ajudando as outras pessoas a encontrar esse caminho de volta para casa. E esse ajudar as pessoas a encontrar o caminho se refere ao sacrifício, porque vemos nas ruas, na sociedade, as pessoas completamente adormecidas. Isso. E aí
Se falarmos para eles que estão adormecidos, eles não o compreenderão. Então, o iniciado deverá se sacrificar com o arauto, apregoando a mensagem dos grandes avatares para ver se algum deles acordam. E esse Deus Sol, ele é o Cristo Sol, ou seja, deveremos explorar o estudo cabalístico, a criação do mundo. O nosso Sol, ele é um planeta, no termo esotérico se diz planeta. Ele é um planeta tão poderoso que é o próprio Cristo cósmico. Ele é um poder tão atrativo que chegam a nós, no nosso corpo, na natureza, como uma forma de sexual. A energia sexual é uma energia de atração. E é claro, a antítese é repulsão, atração. E com esta energia é que deu origem a todos os corpos que nós conhecemos. Tal como um planeta é um corpo de um gênio, é claro. O nosso planeta Terra, o nosso maravilhoso e grandioso planeta Terra, o gênio é o grande mestre Melquisedeque, ou Xangã, o seu nome interno. Nós, pobres mortais, com o nosso corpo físico, foi feito através da energia sexual, assim como o planeta também foi feito através de uma energia sexual, atração. E através da energia sexual que está depositado nas nossas glândulas sexuais, poderá se usar alquimicamente para produzir ou fabricar a nossa alma. A grande tragédia que a humanidade pode fazer-se a si mesma é desperdiçar esse material, essa energia crística. A nossa energia sexual é o elixir da longa vida, é o elixir que poderá fabricar a nossa alma, por exemplo. Los misterios del sexo son terriblemente divinos. El sexo es el único camino que nos ha de conducir a la liberación final. Es ese camino angosto, estrecho y difícil que transforma al ser humano en superhombre. O nosso corpo físico, ele foi fabricado, criado através da energia sexual, do sêmen, vem da palavra semente, uma conexão com o óvulo. Assim foi criado o nosso corpo físico, como também o corpo dos animais, como também o corpo dos elementais vegetais, por exemplo. A flor, por exemplo, é o órgão sexual da tal planta. E as abelhas, as borboletas, faz a fecundação dos polos entre si, do macho e a fêmea. E então, o nosso corpo físico, assim como foi feito através da energia sexual, a nossa alma também
é feita através da energia sexual. Quando violamos a lei de fornicação, nós estamos desperdiçando esta energia. E a alma é fabricada através do controle da respiração, do prana, que vem do yoga. E ao invés dessa energia sexual eclodir-se para fora, como o orgasmo, ela é feita através da alquimia, dessa ciência. Então ela, em vez de eclodir para fora, ela se eclode para dentro de si. E ao eclodir para dentro de si, vai formando material para a construção da alma. E somente quem tem a alma encarnada em si poderá viajar livremente para outros mundos. Isso, porque a alma não é o ser em si, a alma é um veículo do ser. E o nosso ser, ele está na 7ª dimensão da natureza. O corpo do nosso real ser, ele é feito de luz, uma luz da qual nós não a conhecemos. Nós nunca vimos a luz, nós pobres mortais, vemos o reflexo. É dito de que antes que existisse todas as coisas que conhecemos e as coisas que não conhecemos, que apenas ouvimos falarmos, existe uma força imanifestada. E essa força imanifestada é como que a vibração cósmica está em perfeita harmonia. E então, quando esta harmonia se desequilibrou, então houve um caos. Um caos em que há muita violência de massas entre si, ocasionando catástrofes, etc, etc. Assim como vimos, por exemplo, nas configurações e possíveis construção de sistemas solares, em documentários, por exemplo. E através do caos é que surgiu a vida, ou a vida passou a manifestar. E a vida em si, ela construiu mundos. E esses mundos nada mais são do que corpos, sistemas, meios, veículos, para que a vida cósmica possa manifestar em cada mundo, em cada ser. Indo um pouco mais a fundo, vimos de que cada ser é um pequeno mundo. Isso. E aí veremos que existem mundos grandes, mundos pequenos, mundos infinitamente pequenos, ou seja, para a vida cósmica não existe limitação por ser infinita, tal como, por exemplo, a nossa grandiosa Via Láctea é um corpo de uma mente cósmica. Os sistemas é um corpo de uma vida cósmica. É dito pelos cabalistas de que vendo o nosso sistema de Horus, por exemplo, de longe, é visto como um homem caminhando. Olha que interessante. Um corpo celeste, um planeta, por exemplo, é um corpo de uma consciência. Um homem é um corpo de uma consciência. Um cavalo é um corpo de uma consciência. Uma formiga é um corpo de uma consciência. Um átomo é um corpo de uma consciência. Uma célula é um corpo de uma consciência. Então, para a vida não existe limitação. Para a vida não existe limitação. A consciência que está dentro do corpo de
humanoide, um homem, está limitada a este corpo, presa aos 5 sentidos. E através dessas grandes religiões, feita, organizada, proferida, anunciada por grandes consciências, mestres ou avataras, que conseguiram se desprender dessa prisão em um corpo humanoide, presos aos 5 sentidos, e ensinam secretamente para a humanidade escolhida como libertar-se dessa prisão sem que morra, antes que morra ou antes que troca de corpo. O corpo é como vestiduras para a consciência. As múmias no Egito, que são corpos guardados, são de verdade. É claro que a maioria daquelas múmias são corpos degenerados, está ali como fictício para a atração turística e etc. Mas existe corpos velados e guardados na quarta vertical pelos elementais da natureza, para que seres imortais possam tomar aquele corpo e andar nesse nosso mundo físico. E aquelas múmias são verdade, são seres que cristificaram o seu corpo físico. Para cristificar o corpo, deverá ser feito com o prana. O prana é o Cristo. O prana é a energia sexual. O prana é a vida. E através do controle da respiração, poderemos usar essa façanha. Observemos de que estamos falando de consciência, não estamos falando do corpo físico, do corpo vital, do corpo mental, do corpo astral, da alma humana, da alma divina. Não estamos falando nisso, estamos falando de consciência. Olha que interessante. O corpo vital, o corpo astral, o corpo mental, a própria alma, veículos desta consciência. E aí é que está o segredo da Irmandade Serpentina, da Irmandade que cultua o sol, ritos de sangue. Aí é que está o segredo. E é isso que vamos adentrar um pouco neste mini documentário. E nos deixou um pacto feito através de sangue, simbolizando pelo pão, que os átomos do Cristo Sol está penetrado no trigo, o sangue configurado na uva, que os átomos do Sol, Cristo, está na uva, e esse ato do pão e vinho, da ceia, da Santa Ceia, da Eucaristia, isso é um rito antiquíssimo, longínquo, muitos séculos atrás, desde outras raças como Atlântida, a Lemúria, e todo esse conhecimento, eles são desde que o mundo é mundo, e aqueles que têm a oportunidade de participar de um rito sacral como uma ceia da Eucaristia, é um privilégio grandioso de levar esse conhecimento rumo à casa do Pai de volta. Quando o universo manifestou-se, amanheceu o dia cósmico, gerou-se uma força, a Trindade, que é o Deus dos deuses, o Pai de todos os seres,
foi gerada aí uma tríade como o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Existe essa força dentro de cada ser que povoa no espaço sideral, na nossa Via Láctea. E dentro de cada ser vivo existe um átomo do Pai, um átomo do Espírito Santo e um átomo do Filho, o Cristo. E aqueles que terão a oportunidade de trabalhar alquimicamente poderá encarnar essas três forças dentro do seu próprio corpo, tal qual poderá transformar-se esse corpo físico em um corpo imortal, porque ele encarnou as três forças da criação, as três forças primárias da criação. E poderemos tomar como exemplo o Conde Saint-Germain, Cagliostro, Yeshua Ben Pandirá, Dante Alighieri, e dentre outros que existe aí nesse mundo afora trabalhando sem que a humanidade perceba. O Sol é um corpo de uma grande consciência. Ele é chamado do Cristo cósmico. Os seus raios é transmitido da sua potência tão grandiosa que reflete em todo o sistema de Horus e visto a longínquo, a centenas de milhares de quilômetros, ou de tempo e espaço, ou melhor, de tempo, luzes. Visto essa estrela Sol como um pontinho de luz, e através dessa caminhada de anos-luzes dá para se ver não só o nosso Cristo Sol, como os outros sóis vizinho do nosso sistema de Horus, como as Pleiades, como Sirius A, Sirius B, e etc, etc, etc. Então, nesse planeta Sol, ao invés de falarmos estrela, falamos planeta. Neste planeta existe muitíssimos minerais preciosos, radiantes, brilhantes, tal qual vemos o seu brilho de longe. Assim é dito no termo hermético, no termo de alto conhecimento cabalístico, conhecimento oculto da ciência moderna e também dos profanos. Aqueles que não estão no círculo esotérico é chamado de profano. E esses conhecimentos sempre foram ocultos, escondidos, para que não seja profanado pela humanidade decadente. E esse culto ao Cristo Sol é devido ao conhecimento e conexão com o gênio ou a consciência do planeta Sol. Olha, estamos desvendando o mistério aos poucos. E a vida em todos os planetas do nosso sistema de Horus vem do Cristo Sol, para que possamos compreender de uma maneira assim mais palpável a nossa consciência nesse exato momento em que estamos assistindo esse vídeo. Vamos analisar por um pouco de tempo, por exemplo, o Sol reflete nas plantações, no milho, no trigo, na soja, na uva. E através desse Sol
é gerada uma fotossíntese, da qual os corpúsculos espirituais do Sol penetram-se na planta e, através desses corpúsculos espirituais, esta planta vivifica toda a potência desses corpúsculos, da qual nós conhecemos como as vitaminas, por exemplo. E através desse processo, essa planta sendo vivificada pelo Deus Sol e ao mesmo tempo pela Mãe Terra, isso, extraindo da Mãe Terra os minerais, por exemplo, e as vitaminas, em junção com os minerais, forma-se um corpo para uma consciência tomar posse desse corpo, como a planta, por exemplo. Nossos ancestrais adoravam o sol. E eles não eram nada bobos. Reverenciar o sol e as estrelas é uma boa ideia porque somos seus filhos. O silício das rochas, o oxigênio do ar, o carbono em nosso DNA, o ferro em nossos arranha-céus, a prata em nossas joias, foram todos feitos nas estrelas há bilhões de anos. Nosso planeta e nós mesmos somos poeira das estrelas. O que faz os átomos dançarem? Como a energia de uma estrela é transformada em tudo o que acontece no mundo. O que é energia? Estamos envoltos nela. Quando os átomos de hidrogênio se fundem dentro do Sol, fazem átomos de hélio. E essa fusão emite uma explosão de energia que pode vagar dentro do Sol por 10 milhões de anos antes de subir à superfície. E uma vez lá, está livre para voar direto do Sol para a Terra, como luz visível. Se atingir a superfície de uma folha, será armazenada na planta como energia química. Da luz solar, direto para o vinho. Saúde. Saúde. Tchim. Sinto meu cérebro transformando a energia química do vinho em energia elétrica dos meus pensamentos e direcionando minhas cordas vocais para produzir a energia acústica da minha voz. Tais transformações de energia acontecem em todos os lugares o tempo todo. A energia de nossa estrela direciona o vento e as ondas e a vida ao nosso redor. Somos sortudos por termos essa vasta fonte de energia limpa caindo do céu sobre todos nós. Um brinde a Annie Jump Cannon, Henrietta Swan Leavitt e Cecilia Payne por abrirem caminho para a astrofísica moderna e a todas as irmãs do Sol. Indo um pouco mais longe, essa consciência vai evoluindo a tal ponto até tomar um corpo de um animal. E esse animal continua a receber os corpúsculos espirituais do Sol. E esse animal passará a se alimentar de outros animais, ou seja, da própria vida, e também dos vegetais, que é a vida vegetal. Assim, então, essa consciência passará a alimentar-se cada vez mais da própria vida. A vida se alimenta da própria vida. Indo um pouco mais longe, veremos que o termo dos nossos astrônomos, as Via Láctea canibais. Uma Via Láctea sucumbe outra Via Láctea, transformando-se em maior potência. Então,
nisso veremos de que aquele conhecimento hermético de Hermes Trismegisto, do mesmo modo que é embaixo, é em cima. E aqui no nosso pequeno planeta Terra, como somos infinitamente pequenos, o certo diria, aqui no nosso grandioso planeta Terra, a vida se alimenta da vida. Aqui no nosso microcósmico, lá no macrocósmico, a vida também se alimenta da vida. Estrelas se alimenta de estrelas, sóis se alimenta de sóis, galáxias se alimenta de galáxias, e assim sucessivamente. Então, um corpo é formado pelo Cristo Sol, pelo Deus Sol. E o nosso corpo físico, ele foi formado pela força do Cristo Sol. O Sol é uma energia infinitamente atração, attraction. Essa força de atração nada mais é do que a energia sexual. A energia sexual é uma energia de atração. Um corpo, ele é formado pela energia sexual. A energia sexual é atração ou repulsão. E se nós observarmos bem o nosso sistema de Horus, o nosso sistema solar, vimos de que todos os 13 planetas circulam ao redor do grandioso Sol. O Sol atrai esses planetas. Esotericamente, existe no nosso sistema de Horus 13 planetas. É claro que, no termo acadêmico, não são 13 planetas, pois os nossos astrônomos fizeram uma categoria definindo o que se define um planeta. Então, existem os planetas no número atual, para quem está por dentro. E esse número é irrelevante no momento aqui, porque volta e meia estão aparecendo planetas diferentes nas lentes dos telescópios dos nossos cientistas. Mas, esotericamente, existe 13 planetas, 13 mundos. E dentro de nós existe 7 corpos. Assim como no nosso sistema solar, existe 7 planetas alquímicos. E esses planetas foram feitos através da energia do Cristo. Assim também, dentro de nós, os nossos 7 corpos deverá ser criado através da energia crística. A energia crística. Para isso, então, é preciso de um laboratório. Esse laboratório será o nosso próprio corpo. E, sabiamente, usando a energia do Cristo dentro de nós, poderemos construir os nossos veículos astrais, tal como poderemos, com esses veículos, viajar no espaço sideral, viajarmos para outros mundos, sair fora do nosso sistema solar, do nosso sistema de Horus, poderemos viajar para outros planetas aqui mesmo no nosso sistema solar ou sistema de Horus, porque poderemos possuir este veículo, e para possuir esse veículo é preciso construir, e a matéria-prima é a matéria do Sol, do Cristo Sol. Quando a força do Cristo Sol penetra, reflete aqui no nosso planeta, na nossa casa, poderemos captar essa força na alimentação, nos vegetais,
nos animais que a gente se alimenta, e o nosso corpo recebe esse material, esses corpúsculos espirituais. E o nosso corpo, biologicamente, como um laboratório alquímico, ele vai extrair todos esses minerais e vitaminas ou corpúsculos espirituais, vai tirar o melhor de cada elemento de qual nós ingerimos e transformar-se na nossa semente, semente, espermatozoide ou óvulos. E através desse material, chamado no termo bem hermético, HC12, poderemos usá-lo sabiamente para fabricar alma. Para usar essa energia, essa nossa semente, deverá ser feito através de prática chamada alquimia. Assim, também um planeta foi feito através de alquimia. Isso, atração. Através dessa ciência de alquimia, poderemos obter resultados milagrosos, como a construção da nossa mente individual, das nossas emoções. Assim, então, o iniciado a essa magia de alquimia terá controle das suas emoções, terá controle da sua mente, terá uma mente prodigiosa, uma mente milagrosa. É estranho dizer isso, não é verdade? Mas as pessoas comum e corrente não têm um corpo mental individual, um corpo astral individual, tal qual o ponto essa pessoa se emociona com qualquer evento da vida, fica triste, fica alegre, não tem controle nenhum. Essa pessoa, por não ter o corpo mental, ela poderá ser influenciada pelos eventos da vida, influenciada por pessoas mal intencionadas, não terá controle nenhum dos seus pensamentos, mal conseguiria meditar. Não tem o corpo mental. E esse corpo mental poderá ser construído através da alquimia, através da semente extraída do sol dentro de si. Olha que interessante. E esse poder que está dentro da nossa semente não é só extraído através da alimentação, mas sim também do ar que respiramos e das impressões que temos durante a vida. O ar também ele é um mistério porque ele é um corpo de uma consciência, chamado dos devas Pavana, Ishvara, Silfos e Sílfides. Silfos e Sílfides, os elementais do ar. É dito de que se nós, por exemplo, nesse momento, chamarmos os Silfos e Sílfides pelo Cristo, os Silfos vêm passando sobre nós e o seu corpo vem arrastando tudo que está pela frente, balançando, por exemplo, as árvores, os papéis, as folhas, balançando as coisas aonde quer que você esteja. Esse balançar das coisas é o corpo dos Silfos e Sílfides passando, por exemplo. E nós respiramos esse ar, esse oxigênio, esse prana. Esse prana é crístico, é uma potência do Cristo, Sol. É uma ligação que nos faz com a vida, com o fio da vida. Vejamos de que poderemos interagir
na crosta terrestre, usando essa força crística que é o prana, o ar. E tudo isso é um mistério que é dito em escola esotérica. O sangue ele é o veículo da alma, é o espírito. No sangue poderemos encontrar um veículo para o mundo astral e para o mundo mental. E um pacto é feito através de sangue, por exemplo. E o Deus Sol, que é o Cristo Sol, ele lança a sua chispa divina, a sua consciência aqui no nosso planeta Terra, dentre os nossos 7 planetas que circundam ao redor do nosso grandioso Sol. Ele deixa a sua energia nas plantações, por exemplo, no trigo, na uva. E a uva poderemos fazer um vinho, um mosto. O trigo poderemos fazer o pão. E no trigo e na uva ficam depositados os corpúsculos espirituais do Cristo Sol. Esses corpúsculos espirituais é chamado de vitaminas, por exemplo. E através da energia do Sol é que se constrói corpos, é que se constrói o corpo físico, o corpo vital, astral e mental e a alma. Assim nos ensina os conhecimentos hermético, esotérico, extremamente esotérico. Claro que para produzir tudo isso dentro de nós, uma forma alquímica, é necessário que esse buscador esteja integrado a uma escola esotérica. Isso, somente em uma escola esotérica é que aos poucos o iniciado, o buscador, irá receber as chaves desse mistério. E as chaves são entregues como código aos poucos. É como entregar-se a luz, que geralmente o buscador está nas trevas. E a luz, para quem está nas trevas, deve ser entregue aos poucos, para que não cegue os olhos. Esse mini documentário é apenas uma dica de que existe esse mundo e que você poderá buscar uma escola e que possa trilhar um caminho mais avançado. Tudo que possamos compreender e não compreender, todo o segredo está dentro de nós mesmos. E poderemos acessar esse conhecimento a partir do momento em que consigamos adentrar-se dentro de si, no nosso labirinto interno. Essa busca incessante poderá ser iniciada através do compromisso consigo mesmo, observando o pulsar do seu coração. A vida que está dentro de cada um de nós, ela vem da 13ª dimensão, entrando pelo nosso plexo solar e subindo até a aorta esquerda do nosso coração. E essa vida começa a palpitar dentro do nosso corpo como ondas vibratórias. E aquele que conseguir sintonizar a sua consciência no pulsar do seu coração, sentirá o momento presente no aqui e agora, deixando-se de sonhar, e todas as coisas de que precisa para o caminho espiritual ele encontrará, porque ele poderá acender-se essa luz do Cristo que está como átomo no nosso coração. O átomo do Pai na nossa caixa craniana e o átomo do Sacratíssimo Espírito Santo nas nossas gôndolas da criação.
O